meu povo, tudo beleza ou yes? Moçadinha, mapas ou cartas topográficas. Tá aqui mais um assunto da cartografia que muita gente não gosta, porque não compreende ou não sabe como interpretar um mapa ou uma carta topográfica. Então eu vou te ajudar. Primeira coisa importante, falou em mapa ou carta topográfica, lembre-se que em todo mapa topográfico vão aparecer as chamadas curvas de nível. E o que são curvas de nível? Que é sinônimo de isoipsas. São linhas que unem pontos de igual altitude. Como assim, Gabriel? Melhora para mim. Antes de avançar aqui com os slides, mentaliza comigo o seguinte, ó. Quando eu falo de mapa, o que é um mapa? Um mapa é uma representação o quê? Plana. Do quê? De algo que não é plano. O que um mapa representa? A esfera terrestre, seja ela em sua totalidade, como nos mapas mundi, ou seja, uma parte dela. Outro problema, se um mapa é plano, moçada, não é possível que em um mapa esteja sendo representada quem? A variação do relevo, ou o que, né? A variação do relevo. Os mapas são planos, são representações bidimensionais da superfície terrestre, que é tridimensional. Então, qual é um dos grandes problemas dos mapas? Os mapas têm uma certa dificuldade em representar a variação altimétrica. Quando você passa a mão no mapa, você não percebe a variação de altitude. Por quê? Porque o mapa é plano. Na tentativa de criar uma estratégia para conseguir representar a altitude, mesmo nessa superfície plana que é o mapa, foram desenvolvidas essas técnicas aqui, as técnicas ligadas às curvas de nível, que corresponde a quê? Olha para essas duas imagens. Aqui eu tenho duas representações. Essa representação que aparece aqui, ó, a primeira, são as curvas de nível propriamente ditas. Isso aqui, ó, é o modo como serão apresentadas as curvas em um mapa. Quando você olha para essa imagem aqui, ó, é como se você estivesse olhando para a superfície terrestre de modo vertical, de cima para baixo. Então aqui eu tenho uma visão verticalizada, uma visão de um mapa. Já nessa imagem de baixo, eu tenho uma visão não mais vertical, e sim horizontal. É como se eu estivesse em pé em algum ponto da superfície terrestre, e quando olhasse no horizonte ao longe, eu veria aqui, ó, uma área mais elevada, aqui um pequeno vale, uma outra região um pouco elevada, e aí seguindo essa vertente aqui pouco plana. Ou seja, enquanto nessa representação 1 eu tenho já um mapa, uma carta topográfica, na representação 2 eu tenho um quê? Um perfil topográfico. Então imagem 1, mapa topográfico, imagem 2, perfil topográfico. O que a carta topográfica fará? Perceba que cada linha aqui utilizada tem uma indicação numérica. E essa indicação numérica me diz o quê? Me diz a altitude. Por exemplo, a base do relevo tem quantos metros? 0. Olha aqui o perfil, ó, 0 metro. E a parte mais alta? A parte mais alta tem mais do que 100 metros de altitude. Eu não posso falar que são 100 metros exatamente. Por que não? Porque se você olhar com atenção nesse perfil aqui, olha o cursor do mouse. Perceba que o 100 é essa linha aqui, ó, que eu estou te mostrando com o cursor do mouse. O pico, o ponto mais alto, está um pouco acima do 100. Então eu sei que é um pouco mais que 100 metros, mas menos que 110. Por que eu sei que o pico tem menos que 110 metros? Porque perceba que a equidistância entre as curvas de nível aqui, ó, está de 10 em 10 metros. Então só teria uma curva de nível 110 se houvesse essa altitude. Ela não existe aqui, tranquilo? Então, enquanto, repito, no mapa 1, enquanto no mapa 1 eu tenho curvas de nível, um mapa topográfico, nessa imagem 2 eu tenho um perfil de relevo. Joinha isso aí? Tranquilão? Conseguiu compreender? Massa! Aguenta aí, se não tiver ficado claro ainda, eu vou mostrar uma série de exemplos que vai te ajudar. Então não perca a paciência, calma lá. Antes de avançar, eu preciso falar de um outro detalhe. Imagine isso aqui, ó. Eu vou chamar essa vertente, deixa eu pegar aqui a canetinha, ó. Caneta vermelha, caneta, peraí, isso, ó. Essa vertente aqui, ó, essa área inclinada, eu vou denominá-la ou enumerá-la para identificá-la melhor como 1, tranquilo? Já essa outra vertente aqui, ó, eu vou denominá-la de 2. Por que eu estou fazendo isso, meu povo? Porque eu quero fazer com que você compreenda o seguinte: 1 e 2
tem o mesmo grau de inclinação? Negativo. Qual que é mais inclinada? O A1 é uma vertente mais inclinada que a 2. Tranquilo? Quando uma área é muito inclinada, como que estão as curvas de nível? Olha só, aqui as curvas de nível, ó, nesse segmento. Estão mais próximas ou menos próximas que nessa situação 2 aqui, ó? Na situação 1, as curvas estão mais próximas, não é? Então, quando você olhar para uma carta topográfica e identificar que nela as curvas estão muito próximas, quanto mais próximas essas curvas de nível, essas isoípsas estiverem entre si, mais inclinado é o relevo. Quanto mais afastadas elas estiverem, menos inclinado é o relevo, como você percebe nesse perfil. Tranquilão? Tá melhorando seu entendimento? Massa, falei que não era para você desesperar. Agora olha essa outra situação aqui, ó. Olha essa figura 1. O que é isso aqui? Isso aqui é um mapa topográfico. Olha o monte de linhas que aí aparecem com uma identificação numérica, com altitude. Primeiro, me diga o seguinte, qual que é a equidistância dessas curvas de nível aí? Equidistância é a variação altimétrica, tá de quanto em quanto? Olha lá, ó. Aqui estava 400, por exemplo, 420, 440, de 20 em 20, certo? Aqui é traçada uma linha ABCY. Eu quero pedir para que você me ajude a analisar o seguinte. Vamos considerar dois segmentos. Considere o segmento que vai de A, AB, certo? E considere o segmento que vai de C até Y. Qual dos dois, ó, A a C e C a Y, apresenta uma maior inclinação? AB ou CY? A maior inclinação está aqui, ó, em AB. Por quê? Porque as curvas estão mais próximas. Quanto mais próximas as curvas de nível, mais inclinado é o terreno. Quanto mais afastadas elas estiverem, menor a inclinação. Tranquilo? Olha esse exemplo 3 aqui, ó. Eu tenho mais uma vez um trecho de uma carta topográfica. Só que nesse caso aparece também um rio. Quem que é o rio aí? O rio é essa linha escura aqui, ó, essa linha preta mais grossa. O rio principal e os dois afluentes. O que pode acontecer num caso desse? É possível que o exercício lhe peça o seguinte, ele joga essa imagem e pede na letra A. Identifique o sentido, com base na rosa dos ventos, de escoamento das águas desse rio. Como que fazemos então para identificar isso? Vamos fazer o seguinte, ó. Perceba que aqui, esse rio, você precisa identificar as duas curvas de nível extremas. Ou seja, essa primeira curva de nível aqui, ó, que corta o rio nesse ponto. Qual que é a altimetria dela? Segue lá comigo, ó. 580, né? Então, nesse ponto, qual que é a altitude do rio? Nesse ponto, o rio tem 580 metros. Beleza? Aqui o 580, ó. Olha lá a outra curva de nível, que corta o rio no outro ponto extremo. Aqui. Qual que é a altitude do rio nesse ponto? 500, né? Basta seguir a linha, ó. Então, aqui eu tenho 500 metros. Beleza, mais um zero, ó, opa, isso, não é fácil não fazer esse zero aqui, beleza. Aqui 580 metros, aqui 500. Ou seja, esse ponto é mais alto que aquele. Ou seja, o rio corre em qual direção? O rio corre nessa direção aqui, ó. Olha a setinha indicando o escoamento das águas do rio. E a letra A, que eu exemplifiquei em instantes, pediu o quê? Indique o sentido de escoamento das águas com base na rosa dos ventos. Olha a rosa dos ventos aqui, ó, indicando o norte. Então, eu sei que para cá é norte, isso é um N. Eu sei que para cá é sul, isso é um S. Leste, opa, e aqui o oeste. Beleza, beleza? O rio parte daqui, ó. Que direção que é essa? Leste com S, leste com sul, dá sudeste. Então, o rio parte de sudeste em direção a norte com oeste, noroeste. Isso aqui é um N. Eita, era para ser um N. Tá lá, ó. De sudeste para noroeste. Esse é o sentido de escoamento das águas do rio. Pegou a ideia? Beleza? Outra coisa. Nesse mesmo exemplo, pode ser perguntado para você qual é a margem do rio mais favorável à agricultura. Margem direita ou margem esquerda? Lembre-se que a determinação das margens de um rio, vou mudar a cor aqui, ó. Ela é feita baseada no sentido de escoamento das águas. Então, se o rio corre de sudeste para noroeste, essa é a margem direita. Vou pôr aqui, ó, D e R, para você interpretar como direita. Essa é a margem direita, já esta é a margem esquerda do rio.
Beleza? Chegou a essa conclusão? Isso é um quê? Isso, opa, beleza, guerreiro. Oh, qual das duas margens, direita ou esquerda, é melhor para a agricultura? A melhor margem para a agricultura é a direita. Por quê? Porque na margem direita as curvas estão mais o quê? Mais afastadas. E se as curvas estão mais afastadas, quer dizer, portanto, que o relevo é menos inclinado. Se ele é menos inclinado, ele é melhor para a agricultura do que a margem esquerda. A margem esquerda, olha quão próximas as curvas estão entre si. Significa que aqui eu tenho uma área muito inclinada, não é legal praticar agricultura. O solo fica mais vulnerável, torna-se impossível mecanizar. Imagine colocando uma colheitadeira ou um trator para arar o solo numa área muito inclinada como essa margem esquerda. O trator sai capotando, então não vai dar certo. Tranquilo, moçada? Belezinha? Pegou a manha? Aqui mais um exemplo. Só para fecharmos, perceba que temos mais uma curva de nível ali, mais uma carta topográfica com 3 rotas até D, A, B, C. Qual das 3 rotas para chegar a D é a melhor? A melhor é a C, de C para D. Por que é a melhor, apesar de ser a maior? Porque ela corta menos curvas de nível. Então aqui a declividade é menor do que a partir de A ou do que a partir de B, por exemplo. Tranquilão, moçada? Pegou a ideia? Então, espero que tenha ajudado essa aulinha sobre cartas topográficas. Obrigado pela sua atenção, viu? Te espero nas próximas aulas. Abração, até lá!